Boa noite, vamos lá. Ai, ai, espera a galera chegar para começar a live de hoje. Um tema bastante curioso para muita gente. Boa noite, prima, seja bem-vinda. Primeira, Conceição, seja bem-vinda. Vamos lá. Ju, meus pais, Aline. Vamos lá, gente. Boa noite. Tá ok? O áudio, o vídeo. Tá bom ou tá travando? Sinalizem aí, por favor. Como é que tá? Estão ouvindo bem? Estão vendo bem ou tá travando? Sinalizem aí pra mim, por favor. Pensa pai, pensa mãe. E aí, Ju, seja bem-vinda. Ok, Aline. Ok, que bom. Porque eu estava assistindo algumas lives agora há pouco e a internet estava muito ruim. Eu não sei se aquele processo, né? De ser a minha, de ser o próprio Instagram. Boa noite, Marcão. Seja bem-vindo. De ser o próprio Instagram que está sobrecarregado, né? Enfim. E aí a gente fica sem saber exatamente. Luana, seja bem-vinda. Marília, meu amor, seja bem-vinda. E aí é isso, eu não sabia se era a minha internet ou o Instagram, né, que está sobrecarregado. Mas vamos lá, vamos fazendo enquanto o Instagram permite, né? Então, boa noite, Marcão, boa noite. Boa noite, Marília. Hoje vocês são fofos. A live de hoje é especial. Muita gente me indagou por que esse tema, né? Porque sempre que fala em morte, parece que é falar de coisa ruim. E às vezes não. Porque quando a gente pensa na morte, naturalmente, pelo menos para mim, naturalmente quando eu penso na morte, eu penso na vida. Quando eu penso assim, poxa, fulano morreu, automaticamente vem o que é que fulano fez enquanto estava vivo, né? Como foi a existência dessa pessoa? Aí remete um pouco àquela live que nós falamos sobre o propósito. Qual foi o legado dessa pessoa, né? O que é que ela deixou aqui que foi importante, né? Que vai fazer com que ela seja lembrada. E aí me veio a ideia de falar sobre isso. André, seja bem-vindo. Você não estava na live agora, rapaz, cantando? Eu estava lá te vendo, agora você vem para cá. Que bom, seja bem-vindo, seja bem-vindo. É, E aí é isso, eu me perdi um pouco, peraí. Eu me dei conta de que muita gente veio me perguntar por que esse tema, né? E aí eu disse, não, eu vou explicar na live. Eu, ano passado, comprei, eu sempre compro vários livros e vou deixando aqui. E esse livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, de Ana Cláudia Quintela de Arantes, é um livro que eu achei maravilhoso, né? Ficou aqui, eu não li. Eu vi várias entrevistas de Ana Cláudia falando sobre esse livro, né? Falando sobre o processo de escrever sobre este livro. E me chamou a atenção, né? Me chamou a atenção, sobretudo, pelo trabalho que ela desenvolve, né? Para quem não conhece, Ana Cláudia, ela é médica e ela trabalha com cuidados paliativos, pacientes que estão em estado terminal. Só que, geralmente, quando a gente fala paciente em estado terminal ou cuidados paliativos, dá a ideia de que a pessoa está morrendo e não tem mais o que fazer. É esperar a morte chegar e pronto. E aí, a doutora Ana Cláudia traz reflexões acerca da qualidade de vida enquanto a vida, né? Tornar o processo final da vida dessa pessoa um lugar melhor para ela. Dar condições de que ela finalize o processo da vida de uma forma digna. E isso começou a chamar a atenção, né? Porque é um trabalho diferenciado diante de tudo que a gente vê, principalmente em hospitais públicos, por exemplo, né? E aí, quando eu vi essa entrevista, se não me engano, foi em Pedro Bial, né? Nesse programa dele, de frente com o Bial, não. Conversa com o Bial, né? De frente com o Bial é ótimo. Troquei o povo lá. E aí, quando eu vi essa entrevista, eu disse, poxa, massa. E aí, na livraria, eu vi esse livro e disse, vou comprar. E no final do ano passado, no período do Natal, eu fui para Fortaleza com os meus pais e comecei a ler. Comecei a ler no avião.
E antes de chegar em Fortaleza, eu já tinha lido 50 páginas, né? E aí minha mãe disse, ah, Maria, já leu isso tudo? Eu disse, já, mãe, já li, porque o livro é muito interessante. Eu leio rápido mesmo, né? Mas o livro é muito interessante. E traz várias reflexões, né? Várias reflexões justamente sobre a vida. Tanto que na capa do livro tem lá. Eu não vou mostrar pra vocês o livro, porque tá... Ah, por sinal, peraí, deixa eu chamar meu pai aqui. Cadê, gente? Aqui. Porque o livro ficou lá. Então meu pai vai entrar aqui ao vivo, tomara que a internet permita, para mostrar. Bora ver se consegue, né? Se a internet deixa. Só para vocês verem a capa do livro e conhecerem meu pai, né? Eu disse a ele, se arrume. Aí ele vai voltar com camisa social. Não, não precisa ser social não, pode ser camiseta. Bora ver se a internet vai permitir. Se não, no card da live, que eu divulguei a live, tem a capa do livro, né? E lá na Cláudia coloca assim, a morte é um dia que vale a pena viver, e embaixo tem com excelentes dicas sobre a vida, algo desse tipo. Eu acho que não vai. Seja bem-vindo, Tandy. Eu acho que a internet não está permitindo, não. Deixa eu cancelar aqui e pedir de novo. E aí é isso. Então, quando eu comecei a ver a capa do livro, eu disse, velho, esse livro tem que ser lido por todo mundo. Porque a gente fica na vida se lamentando, né, reclamando. E nesse processo do coronavírus, olha, parece que agora vai. Boa noite, pai. E aí, filho, beleza? Bem? Todo mundo tá te vendo aí, ó. É? Boa noite, galera. Cadê? Mostra aí o livro pra gente, por favor. Dá pra ver aí? Dá pra ver. Aí, ali embaixo ela bota assim, e um excelente motivo para... Lê aí, pai, por favor, essa frase aí de baixo. Quer que eu leia? Por favor. Embaixo. É um excelente motivo. A morte é um dia que vale a pena viver. É um excelente motivo para se buscar um novo olhar para a vida. Perfeito, perfeito. Ele quer ver cortar isso aqui. Ó, minha mãe É. ali também, mostra minha mãe aí pra todo mundo conhecer. Hum. Amo vocês, Eu viu? gostei. Eu também amo você, amor. Beijo. Tchau, filho. Obrigado, pai. Boa Obrigado. live. Nada, filho. Valeu, tchau. Tchau. Você vai estar careta. Então, esses são meus pais, né? Voltando. Então, é como a Ana Cláudia coloca na capa do livro. Um excelente motivo para se pensar sobre a vida, né? Para estar na vida de uma outra forma. Para ter qualidade de vida. Porque, como a gente falou em algumas lives anteriores, no processo de ansiedade, por exemplo, a gente fica sempre esperando o depois. Ah, porque quando eu me formar, porque quando eu casar, porque quando eu me aposentar, porque quando eu... Enfim, né? Sempre o quando. E esquece de viver o hoje. A gente vai deixando para depois o que parece ser importante, e nesse de deixar para depois, nem hoje a gente se conecta, né? Nem com o agora a gente se conecta e se permite viver e se permite ser feliz. Então, quando eu li esse livro, em algumas partes eu me emocionei muito, né? Porque por falar em cuidados paliativos, eu lembrei de minha avó, né? Que tinha falecido. As duas, na verdade, passaram por esse processo de ficar meio que esperando a hora mesmo, né? E o quanto a gente se sente impotente por não fazer algo por eles, né? Por não poder ajudar, por não poder dizer o quanto ama, né? A gente pode até dizer, mas fica com a sensação de que eles não estão ouvindo. E aí, ao mesmo tempo em que vinha uma sensação de que, poxa, eu não me despedi, ou eu não falei, ao mesmo tempo veio um alívio de dizer, não, o tanto de vezes que eu pude falar, eu falei, né? Tanto que minha avó materna tinha esse processo. Me via chegar, tá chegando, tá saindo, aí eu ia, beijava, né? Dizia que amava. Ela também dizia, eu te amo mais, não sei o quê, eu que te amo. Minha avó paterna, a mesma coisa. Toda vez que eu chegava, eu te amo, valor também, meu filho, você tem uma reza todo dia. Então, o quanto a gente puder valorizar as pessoas que a gente tem por perto, melhor. Para que quando a morte chegue, a gente não fique com a sensação de fim. Né? Fim de linha, ó, tem que descer porque acabou. Não. A viagem chegou ao fim, mas o quanto valeu a pena ter viajado, sabe? Então, essa analogia da vida com uma viagem é perfeita. Porque a gente vai, por exemplo, de avião é rápido, né? Daqui para Brasília, por exemplo, 1h30. Mas eu fui de ônibus para Brasília, ver minha tia, que está aqui na live, 22 horas.
Então, de ônibus é aquela coisa de você soltar em cada cidade, né, de madrugada ou de manhã, enfim, e ter esse processo de você ir descobrindo coisas ao longo do caminho, né? E se você fica conectado só com chegar, tá, cheguei. Tá, cheguei. E aí, cheguei, pronto, né? Enquanto que esse processo de você viajar é um barato da história, né? Então, que a gente não se preocupe muito com o destino, mas que a gente vá caminhando da melhor forma e se colocando na vida de uma forma melhor. E aí, voltando à questão do livro, Ana Cláudia traz essas reflexões, né? Do quanto a gente está fazendo por nós mesmos e pelos outros, e o quanto a gente está aproveitando essa viagem. Para que quando chega ao fim, não se lamente. Diga, poxa, valeu a pena. Né? Valeu a pena ter vivido tudo que eu vivi. Valeu a pena, de alguma forma, ter estado aqui. Né? E aí o que a gente precisa pensar é, a vida inteira a gente se lamenta. A vida inteira. Ah, porque faltou água. Ah, porque o coronavírus está aí, não deixa ninguém sair de casa. Ah, porque eu não sei se eu vou, né, estar empregado depois desse processo. São as preocupações do dia a dia. Mas, porém, todavia, contudo, há de se pensar o seguinte. Tá, ok. Eu tenho problemas. Quem não tem? Não é? Eu tenho desafetos, eu tenho inimigos, eu tenho pessoas que eu parei de falar, ou eu gostaria de ter dito algo para alguém. A questão é, se, vamos pensar aqui, tá? Se eu dissesse para vocês, ou se fosse anunciado aí na televisão de alguma forma, ó, você só tem uma semana de vida. Hoje é segunda, digamos que domingo de Páscoa. Você sabe que você vai morrer. Então, uma semana, né? 7 dias. Qual desses problemas, ou quais desses problemas, de fato, seriam um problema se você só tivesse 7 dias de vida? Pensem aí. Qual o seu maior problema hoje? O maior, o mais pesado, o pior de todos. Qual é esse problema? É porque não fala com alguém? É porque está sem dinheiro? É porque está com fome? É porque quer ir para a rua? Qual é o maior problema hoje? E aí pensa, tá, eu tenho este problema. Mas se o mundo acabar, ou se eu tiver que morrer domingo desta semana, domingo de Páscoa, quão grande é este problema? Né? O quanto esse problema de fato me consome? O quanto vale a pena eu colocar esse problema à frente da minha vida nesses 7 dias que me faltam? E aí esse livro traz reflexões justamente desse dimensionamento, né? E faz um convite a redimensionar os problemas. Porque às vezes a gente se limita, a gente acaba não vivendo por conta dos problemas. Ah, não, porque enquanto eu não resolver isso, eu não vou dormir direito. Porque enquanto eu não falar com fulano, eu não vou ficar bem. Né? E aí fica sempre nesse quando, nesse depois, sabe? Mas o hoje. Então, de novo, pensem, qual é o maior problema de vocês hoje? Se quiserem, podem escrever, tá? Vamos interagir. Boa noite, Flávio, Érica, Jeane. Tem uma galera aí que entrou e eu não vi, mas depois eu vou voltar para ver se tem perguntas. Yasmin, seja bem-vinda. Diogo Cunha, seja bem-vindo, meu filho. E aí, qual é o maior problema de vocês hoje? O pior. O que parece ser impossível de ser resolvido neste momento. Eu sei que a maioria deve falar coronavírus. Mas, ok, né? E aí, se vocês só tiverem até domingo, como é que vai ser? Vai valer a pena ficar preso, conectado a este problema? Como é isso? Entendem? Então, até que ponto vale a pena a gente se consumir com um problema que talvez não faça muito sentido? Por exemplo, Fabiana botou aí, solidão. Solidão é o maior problema dela hoje. Tá. Então, se você souber, Fábio, que vai morrer domingo, como é que vai ser? Como é que você pode lidar com essa solidão daqui até domingo? Porque já que vai morrer, sai da quarentena, né? Vai procurar as pessoas, vai interagir, vai... Enfim, o problema é encontrar alguém que queira sair da quarentena para te encontrar. Mas, vamos lá. Meu pai disse que o maior problema continua sendo a ansiedade. Ok, pai. A ansiedade, nesse caso, por conta de quê? Vai morrer domingo. Então vai ficar ansioso porque vai morrer? Entendem? Laís também coloca que a ansiedade, né? Thaís colocou aí que travou. Vocês estão vendo e ouvindo?
Ou foi a internet dela que travou? Me digam aí. Então é isso. Então, quando a gente começa a pensar neste problema que a gente enfrenta, ele pediu para domingo, não, porque é aniversário dela. Pois é, Eli. Vai fazer aniversário e morrer no mesmo dia. Como seria isso? Né? Enfim, a Aline disse que está funcionando. E aí, Aline, tudo bem? Agora que eu te vi, meu amor. Seja bem-vinda. Entendem? Então, o convite desse livro de Ana Cláudia é justamente esse. Que a gente comece a pensar quanto o meu problema, de fato, me limita. O quanto o meu problema, de fato, me aproxima da vida ou me aproxima da morte. Porque uma coisa é certa, a gente nasce, ok, adquire a vida. Certeza que todo mundo teve esse momento do nascer? Óbvio, estamos todos aqui, né? Outra certeza, a morte. Tá, quando é que vai ser? Sei não. O início da vida eu sei, 25 de novembro de 1983, há 36 anos. Massa. E quando é esse limite final? Não sei. Então, por não saber esse limite final, eu acabo atropelando as coisas e me aproximando mais disso. Porque quando a gente se lamenta e foca no problema, é focar na morte. É focar no fim do processo. É como se eu dissesse assim, poxa, eu estou morrendo, eu tenho que resolver isso. Tá, beleza. E aí? E a vida, enquanto isso, vai ficando como? Porque tem gente que vive na lamentação, que vive no problema, que vive vibrando morte. Entendem? Mas faz sentido isso tudo? Faz sentido a gente se conectar com um momento que a gente não sabe quando é, não sabe as circunstâncias, não sabe o que vai ter aproveitado até então, né? Eu tenho 36 anos. Eu não sei se eu vou morrer com 40 ou com 90. Então, se eu fico me conectando só com os problemas, só com o estresse, só com a ansiedade, só com medo de solidão, só com tudo que me deteriora, eu estou acelerando o meu processo de morte. E estou me desconectando da vida. Então, a ideia é, o que é que eu posso fazer hoje para me sentir vivo? Digam aí. Apesar dos problemas de vocês, né? Porque cada um tem um problema, fato. Apesar deste grande problema, o que é que vocês podem fazer hoje para se conectar com a vida? Outra reflexão. Hoje vai ser cheio de reflexão, tá? Porque, de fato, né? O que é que a gente pode fazer a cada momento? Como é que a gente pode fazer valer a pena o fato de estar aqui? E isso não tem uma fórmula, não tem uma receita. Por mais que diga, ah, não, sair, ver amigo, ir pra praia, blá, 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 nananã. Nem todo mundo pode gostar disso. Nem todo mundo mora em lugar que tem praia. Entendem? Então, não tem uma receita pronta para dizer assim, não. Para eu sentir que eu estou aproveitando a vida, eu preciso fazer isso. Esse motivo para viver é muito particular. E aí vocês precisam ter um motivo para viver. Né? Tatiane diz que o motivo dela é sorrir, levar a vida sorrindo. Massa. Vejam que, aliado àquela questão do propósito que a gente falou na live aí semana retrasada, eu acho, falar de propósito é falar de um motivo para viver. E vejam que não existe um único motivo. Porque alguém pode pensar assim, ah não, meu motivo para viver é minha filha, ou é meu filho, ou são meus pais. Tá, beleza. Mas aí se sua filha, seu filho ou seus pais morrem, você deixa de ter, você deixa de viver? Perde o sentido para você? Entendem? Então tem que ser um motivo pessoal. Ok, que cuidar de alguém pode ser um motivo. Ok, que estar perto de pessoas pode ser um motivo, mas e você com você mesmo? E eu falei sobre isso no dia que a gente falou sobre as questões da quarentena, que eu vou lembrar agora nem o dia nem o tema, mas aquela questão do autocuidado, né? O que é que você faz por você enquanto está vivo? Hoje, por exemplo, eu acabei os atendimentos de tarde, já eram umas 5 horas, eu acho, quase 5 horas. Resolvi fazer uma sopa, resolvi preparar o almoço para amanhã. Pronto, acabei, tomei um banho, sentei aqui para fazer a live, né? Porque para mim faz sentido nesse momento eu me cuidar, eu olhar para mim, apesar de sentir falta de pessoas, apesar de sentir falta de abraçar algumas pessoas, né? Mas neste momento eu tenho que me conectar comigo. Isso, foi na live de sexta que nós falamos de solitude, né? Então, neste momento, eu preciso me conectar comigo mesmo. Eu preciso saber exatamente o que me faz sentir vivo. E isso de sentir vivo
é muito pessoal, como eu disse, né? Mas vibra lá dentro, porque a gente está vivo. Então a gente se sente vivo o tempo inteiro, né? E esse processo de se sentir vivo é justamente isso que eu digo, que não tem receita. O que me faz sentir vivo é diferente do que faz Luana, por exemplo, né? O que faz Rosângela, que acabou de chegar, seja bem-vinda, Ró, né? O que faz Rita, que está lá na Espanha, o que faz Jeane, né? Se sentir vivo e querer estar vivo. Uma coisa muito interessante da gente perceber e refletir é que não está se falando de morte o tempo inteiro. O tempo inteiro. Tem um vídeo que vocês devem ter visto, que rodou aí no Instagram e WhatsApp, que me fez chorar. Ele é curto, então não cheguei a chorar, mas me emocionei, né? Porque a gente fala assim, mas aí vai morrer só, como um vídeo de Roberto Justus falando sobre isso, né? Vai morrer só 30 mil pessoas. O Brasil tem milhões, então é pouca gente. Só que todo mundo faz falta para alguém. Entende? O coronavírus poderia matar uma pessoa. Para alguém, essa pessoa vai fazer falta. Então, nesse momento em que a gente vê o número de mortes crescendo, fica parecendo que a gente está muito perto. E, de fato, talvez estejamos. Né? Não tem como a gente mensurar esse aspecto temporal da vida. Mas algumas pessoas estão morrendo. Algumas pessoas próximas, algumas que a gente nem conhece. Até agora, por exemplo, na minha família não teve ninguém com coronavírus, pelo menos não que eu saiba, né? Que bom. Mas quantas pessoas não estão passando por isso? Quantas pessoas não estão tendo que refletir sobre a vida? E aí vejam que refletem sobre a vida nos últimos momentos. Ou não, porque o coronavírus tem pessoas que saem lesas disso tudo, né? Chegam com sintomas, são tratadas e são curadas. Mas, ainda assim, quando a gente compara a quantidade de pessoas que estão morrendo, é natural pensar que, ou peguei coronavírus, vão morrer. É igual a AIDS, antigamente, né? AIDS e morte eram sinônimos. Hoje em dia, nem tanto. Porque as pessoas não morrem de AIDS, morrem de outras questões, por conta da imunidade. Mas, enfim. Mas vejam que é muito comum, quando a gente está no leito de morte, refletir sobre a vida. E aí o convite é, por que não pensar na vida enquanto há vida? Meu pai estava falando, ele disse, pai, o livro ficou aí, eu vou precisar mostrar e tal. Aí ele, não, eu mostro, eu entro na live e mostro. E aí eu deixei lá para eles lerem. Eu deixei lá quando a gente voltou de Fortaleza, em janeiro, né, que a gente passou, em fevereiro, a gente voltou em dezembro, foi dezembro. A gente passou o Natal lá, voltou antes do Ano Novo. E aí eu deixei lá com eles, né, para eles lerem. Não leram. Aí hoje meu pai disse, não, eu vou tomar vergonha na cara e vou ler amanhã. Aí eu disse, acho bom, né? E vou puxar a orelha mesmo na live. Bota aí a hashtag, ó, bota aí, lê Nelson, lê Nelsinho, enfim. Porque eles não têm o hábito de ler, né? E eu não sei também como foi que eu desenvolvi esse hábito, mas enfim. Então eles não têm o hábito de ler. Eu disse, poxa, pai, leia, porque é importante a gente pensar nisso, né? Ele falou aí que está no processo de ansiedade, e aí a gente começa a ressignificar. Não, a minha ansiedade é porque minha aposentadoria vai sair daqui a 3 anos. Tá, beleza. Mas enquanto não sai, né? O que é que a gente faz? Vejam que se a pessoa se conecta com o futuro a este ponto, está aproximando a morte o tempo inteiro. É como se tivesse o tempo inteiro, ó, a vida está ruim. Então deixa eu me conectar com 5 anos à frente, 10 anos à frente. Porque quando eu me preocupo com o que está lá na frente, eu deixo de viver o agora, como a gente falou, né? E toda essa caminhada se perde. Aí Rosângela fala assim, e quando a pessoa está viva e se sente morta? Rosângela, aí a gente... Ó, a Aline botou a hashtag, lê o livro Nelsinho. Pronto, adorei. Tá vendo, pai? Campanha na internet para o senhor ler. Lê o livro Nelsinho. Adorei, Aline. Obrigado. Então, Rosângela, a gente falou sobre isso, né, na live de sexta-feira. Quando as pessoas próximas morrem, esse processo de luto acaba que nos tira deste lugar, né, de viver, porque a gente acaba querendo morrer junto, mas não dá, porque vida é pessoal e intransferível. Por mais que algum parente, por mais que algum ente querido, por mais que um pai, uma mãe, um filho morra, a gente está vivo. Então não dá para lançar para o outro uma responsabilidade que é nossa. Eu não posso dizer, não, eu vou viver porque meu pai, ou eu vou morrer porque minha mãe, entende? Não, a vida é minha. E aí a pergunta para você, Rosângela, é, o que você vai fazer da sua vida enquanto tem vida? Porque se você se sentir morta,
Quer dizer, eu não sei se é você, né? Aquele negócio de minha amiga mandou perguntar, né? Mas assim, se a pessoa se sentir morta estando viva, primeira coisa, terapia. Não tenho dúvida que a terapia nesse momento é a chave do processo. Porque não faz sentido de forma racional que a pessoa está viva e se sinta morta, tá? Mas, emocionalmente, a pessoa pode se sentir fragilizada a ponto de não querer mais viver. Aí são outras questões, tá? Mas muita gente vive como se estivesse morta, né, de fato, fica na lamentação, tá? E não consegue perceber que dá para fazer algo enquanto está aqui. Então, uma coisa que a gente não pode perder de mente é: eu estou vivo, ok? Todos nós estamos. De novo, o que a gente vai fazer para manter a vida? Porque o nosso instinto de sobrevivência, a ordem natural é que a gente se cuide para se manter vivo. E quantas pessoas se matam aos poucos? Seja porque fumam, porque bebem, porque levam vida desregrada, porque não cuidam do sono, né? Dentro da literatura espírita, isso é chamado de suicídio indireto. É como se eu soubesse, não, essa atitude me faz morrer mais rápido, mas ainda assim eu vou ficar com esse ritmo, vou ficar com esse hábito, entendem? Então, o fato da gente saber que alguns comportamentos nos levam à morte de uma forma mais rápida e ainda assim age desta forma, é negligenciar. É dizer, ó, eu não preciso viver, não, então eu vou fumar aqui, vou fazer uma coisa ali, outra coisa cá. Dentro do processo do tarot terapêutico, tem uma carta que é a morte. E quando cai essa carta, o povo detesta. Eu adoro essa carta. Porque a morte no tarot terapêutico fala justamente da necessidade de renascer. Renascer em vida. Então, quantos de nós, né, a gente sente que alguma coisa morreu dentro da gente? Ligar o ventilador, começou a fazer calor. A gente começa a sentir que alguma coisa morreu dentro da gente e não faz nada para mudar isso. E aí a analogia que eu sempre faço com os meus pacientes quando cai essa carta no tarô é assim. Pense que você tem um jardim e existem algumas rosas nesse jardim. Né? Você tem lá uma roseira bem bonita e tem algumas rosas. Só que algumas rosas morreram. Gente, minha mãe mandou beber água. Pronto, ó. Valeu, mãe. Você vê, minha mãe sentiu que eu estava com sede, eu estava mesmo. Então é isso. Dentro do processo da analogia que eu estava falando, pensem que vocês têm uma roseira linda, né, algumas rosas bem vivas, bem bonitas, mas algumas rosas com as folhas meio amareladas. A flor já murcha. E aí a gente sabe que para quem cuida de rosas, tem que tirar do talo aquela que morreu, para que outra rosa nasça. Veja que quando eu tiro rosa, não vai nascer jasmim. Ou seja, eu não vou mudar quem eu sou para renascer, né? Eu vou me reinventar dentro daquilo que eu já conheço, dentro daquilo que já existe, dentro daquilo que é possível, entendem? Então, quando a gente fala assim, ó, se conecte com a vida, né? Ressignifique a sua existência, procure algo que te dê paixão para viver. É isso, não é que você precisa ser alguém diferente. Você pode ser exatamente como você é, mas alguma coisa dentro de você vai ter que dar lugar ao novo. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, a parte velha, né, a parte que nos deteriora, a parte que nos puxa para baixo, que nos deixa mais próximos da morte, precisa deixar de existir, para que a parte que vibra a vida exista. Dentro do processo da psicologia, se fala em duas forças que são antagônicas: Eros e Tânato. Eros é a força da vida, é a força do amor, é a força do prazer, é a energia que nos mantém vivos. Enquanto que Tânato é a força da morte. É tudo que nos deteriora, tudo que nos coloca para baixo, que eu falei agora há pouco, né? É tudo que nos aproxima da morte. E aí a gente vê pessoas que a vida inteira se aproximam de Tânato e não percebem que estar vivo é se aproximar de Eros.
Então, que a gente possa, pessoal, a todo instante, pensar, tá, eu estou vivendo por quê? Para quê? Né? Por que que eu estou aqui? Se vocês não encontrarem uma resposta para essa pergunta, cabe fazer um processo de autoconhecimento urgentemente, tá? Porque não dá para viver sem um motivo. Isso que a Rosângela disse. Como é que eu vou viver se eu me sinto morta? A Ieda traz uma pergunta parecida, né? Como ressignificar a sua vida após a morte de um ente querido? Pois é, a gente estava falando justamente isso agora. E na live de sexta-feira, que foi perguntas livres, a gente falou sobre isso também, né? Imagine que, no caso, você perde a mãe, tá? E só tinha a mãe. É foda. Ninguém vai dizer que é fácil, ninguém vai dizer que não dói, ninguém vai dizer que é simples, porque não é. É foda. Deve ser uma dor desgraçada. Eu, ainda bem, tenho meus pais vivos, né? Perdi minhas avós maternas, perdi meus avós, ou minhas avós e meus avós, né? Os quatro já foram, mas eu tenho meus pais vivos. Então eu não consigo dimensionar se a dor que eu senti quando eu perdi meus avós, por exemplo, é grande se comparada quando eu perder meus pais. Óbvio que vai ser que a morte dos meus pais vai ser sentida muito mais por mim, né? Óbvio, não tenho dúvida disso, tá? Mas se a gente se conecta apenas com isso, eu estou dizendo, poxa, eu só estou vivo porque eles existem. Tá, ok. Minha vida só existe porque eles me deram a vida. Mas a manutenção da vida cabe a mim agora, né? Então, digamos que eu perca meus pais. Deus livre e guarde, né? Que isso demore muito a acontecer, porque vai chegar o momento, inevitavelmente. Mas Deus queira que isso demore muito a acontecer. Então, quando isso acontecer, eu não posso dizer, não, a partir de agora eu deixo de existir porque meus pais morreram. Porque, por honra a eles, eu preciso me manter vivo. Porque, a partir deste momento, eles passam a viver por mim. Entendem? Eles passam a viver dentro de mim. Então, se eu vou me matando aos poucos, eu estou matando o resto deles que ainda existe aqui nesta vida. Que são as minhas lembranças, o meu amor, entendem? As minhas memórias, todo o amor que existe entre nós três, né? Eu, meu pai e minha mãe. Então, veja que nesse caso, Éder, é você pensar justamente nisso. Tá, perdi minha mãe. E o que é que eu faço com minha vida a partir de agora? Entende? Não dá para colocar no caixão junto. Dizer, já que a senhora morreu, tome minha vida, leve aí. Né? Não tem como fazer isso. Tá? A gente precisa seguir. Por mais difícil que isso seja, por mais pesado que isso seja, precisa seguir. Então, se a gente não consegue pensar naquela ideia, meu pai disse, bata na madeira que eu pretendo viver em 100 anos. Eita zorra, tá, meu pai, bati. Coitado de minha mãe. Se o senhor com 60, minha mãe já tá assim, imagina com 100. Brincadeira. Ela te ama e eu também. Então é isso. Então vejam que esse processo de a gente desenvolver o autoconhecimento, né, para saber exatamente o que me faz querer estar vivo, precisa existir. O encantamento pela vida tem que estar aí, tem que estar na ponta da língua. Por que você vive? Responda aí, por que vocês vivem? O que é que motiva? Qual é o motivo para que vocês vivam hoje? Porque veja que a gente precisa de motivação. Ou seja, tem que pegar o motivo e colocar em ação, colocar em prática. Não dá para ser no plano mental. Hoje, a minha motivação para estar vivo é amar meus pais, ajudar as pessoas e me sentir feliz. Ponto. Apenas isso. Entendem? Porque eu consigo honrar o amor que os meus pais me dão, consigo ser útil para algumas pessoas e consigo ser feliz comigo mesmo ao fazer isso tudo. Entende? Então, eu tenho um motivo para viver e isso me faz bem. E eu percebi que eu estava muito focado no outro e negligenciando o amor próprio, negligenciando o autocuidado, negligenciando o fato de estar feliz por estar aqui. Né? E aí a quarentena veio para me ajudar nisso, de dizer, velho, o que eu estou fazendo com minha vida, sabe? Trabalhando igual um condenado, dormindo tarde, acordando cedo, ficando sem almoçar, ficando sem beber água, ficando sem fazer atividade física, cuidado com o corpo mesmo.
Porque o corpo faz parte desse processo de evolução, né? O aspecto moral tá ok. Cuidar do outro, fazer leituras, ter bons pensamentos, ouvir uma boa música, e tem um aspecto moral, ok. Moral, energético, estão, né, tranquilos. O emocional também, porque a gente faz terapia o tempo inteiro, né? Mas a parte física eu estava negligenciando. E eu disse, não, eu não posso fazer isso com a minha vida. Eu preciso ter um cuidado a mais para me sentir bem, né? Para me sentir vivo. E a quarentena, por incrível que pareça, está me fazendo sentir vivo. Eu não estou saindo, não estou fazendo nada na rua, estou dentro de casa, bem baiano, né? Mas estou cuidando dos outros, né? Estou aqui fazendo lives. Minha mãe reclamou que esse fim de semana eu não falei com ela direito. De fato, né? Porque sábado eu fiquei em casa assistindo televisão, aí dormi, fiquei a madrugada toda assistindo televisão de novo, ontem acordei, aí saí um pouquinho, né? Aí, enfim, a gente fica nesse processo de, tá, e agora? Aí chega segunda, atende tudo de novo. E aí no fim de semana, de fato, eu não pude falar com eles direito, né? Porque estava focado em mim. Fui respirar um pouco e esqueci de falar com eles. Hoje eu liguei, a gente se viu, né? Mas veja que tem esse processo de ter um motivo. Aí Rosângela fala, uma das minhas motivações é meu filho. Ok, Rosângela, tudo certo. Mas e você? Entende? Sua motivação é cuidar dele. Beleza. Mas e o motivo próprio? De novo, se dissermos, Rosângela, você vai morrer domingo, sua vida vai ter valido a pena? O que é que falta para a vida de vocês valerem a pena? Já valeu? Já pode morrer hoje? Está tudo bem? O que é que ainda falta conquistar? O que é que ainda falta fazer? Porque assim, se vocês agora estão assistindo a live, ouvindo falar de morte, tem toda essa situação do Covid-19, e aí simplesmente dá um piripaque e morre. Né? Oceana traz uma contribuição, TTS, que é maravilhosa, que diz assim, o que você está fazendo com a única vida que você sabe que tem? Isso eu ia perguntar depois do que eu vou falar agora, mas já adiantei, Lu. Obrigado, você é ótimo. Né? O que é que você está fazendo com a única vida que você sabe que tem? Porque, ok, podem até ter outras vidas. Pode até ter. Mas essa é a vida, né? Esse é o momento. O que você está fazendo com ela? Entende? E aí vamos pensar aqui rápido. Digamos que agora aí, vocês dão um piripaque e morrem, tá? A Dani botou assim, não, morrer ainda não. Dani, mas a gente não controla, né? Digamos que morreu agora. E aí chega lá do outro lado, independente de onde seja esse outro lado, e encontra lá um Deus, São Pedro, Jesus, Buda, sei lá, vai encontrar alguém. E aí você diz assim, velho, eu não posso morrer, não. Eu tenho que voltar para resolver aquele problema. Lembra do pior problema? Eu tenho que resolver aquele problema. Eu tenho algumas pessoas para falar. Eu tenho algumas coisas por dizer que eu não disse, né? Eu preciso cuidar de algumas pessoas, eu preciso falar, me dê pelo menos 24 horas. E aí o anjo vai dizer assim, velho, não adianta você ter 24 horas, você não vai resolver. Não, eu resolvo. Eu juro para você que se eu voltar em 24 horas, eu resolvo todos os meus problemas. Tá. O anjo aí diz, tá bom, volte lá. Em 24 horas você morre de novo. E aí você tem 24 horas para resolver todas as pendências. Eu não tenho dúvida de que com um telefonema vocês resolvem isso. Alguns problemas resolvem com um telefonema. Ou para dizer que ama, ou para dizer o quanto a pessoa é importante para você, ou para agradecer, ou para pedir desculpas, pedir perdão, dizer que senti muito. Enfim. Então veja que em uma ligação já foi. Né? Se não quiser perder tempo ligando, mensagem no WhatsApp. Já resolve. Aqueles contatinhos antigos que perdeu, né? Que deixou de falar. Foi massa, tal, enfim, né? O que mais você consegue fazer em 24 horas? Porque todo o resto não é essencial. Entendem? Isso que Lu trouxe a contribuição. O que vocês estão fazendo com a única vida que vocês sabem que tem. De fato, para ser um processo essencial, em 24 horas resolve. Tudo que vier depois é supérfluo. Tá? Mas o que você consegue fazer em 24 horas é o essencial hoje para te deixar bem.
Então, por que não viver um dia após o outro? Por que não pensar, poxa, este dia pode ser o último, então hoje eu vou fazer tudo o que há para viver. Vou, né? Hoje eu vou falar com fulano coisas que eu nunca disse. Hoje eu vou me permitir pedir perdão a alguém. Enfim. Então, pense nisso. Se cada dia for o último dia, como é que a gente pode conduzir a vida de uma outra forma? Porque, naturalmente, algumas coisas deixam de fazer sentido. Primeiro, se eu sei que eu só tenho 24 horas, eu não vou deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Literalmente, porque amanhã não vai chegar. Entendem? Então, essa ideia de que, não, amanhã eu faço. Mentira. Porque o amanhã pode nem chegar. E aí? Entende? E aí a gente começa a pensar, velho, será que o que eu estou fazendo está me fazendo bem? Será que o que eu estou dizendo para o outro está fazendo bem ao outro? A gente vai entrar numa consciência coletiva depois desse Covid, como a gente já falou em algumas lives, que vão tirar da gente a sensação do eu para o nós. Consciência sistêmica, né? Então eu vou pensar, poxa, eu só vivo porque alguém veio antes, que é o nós. Eu só me permito fazer determinadas coisas porque nós, entendem? Então a gente precisa pensar nessas coisas, tá? O que fazer a cada novo dia. E pensar assim, se eu morrer dormindo, eu acordo hoje, tá? Digamos que é de manhã, terça-feira, eu acordei. E eu associo que quando eu for dormir de noite, eu morra dormindo. Então eu sei que eu só vou ter aquele tempo para fazer algumas coisas, tá? Então isso é essencial. Aí pode dizer assim, mas aí eu não vou trabalhar, porque se eu não vou viver amanhã, eu não vou precisar trabalhar. Aí é uma questão de sobrevivência, tá? Aí é uma questão de manter a vida. É uma questão de saber que eu preciso ter dinheiro para me alimentar. Então é autocuidado, tá? Não dá para ser negligente com esse processo, tá? Dentro do processo histórico, né, da humanidade, a gente vê fases em que as pessoas, a fase do romantismo mesmo, né? As pessoas eram boêmias demais, porque viviam intensamente, carpe diem, viviam intensamente o quanto podiam, sem pensar no amanhã, e foi a fase que a galera mais morreu de cirrose, de tuberculose, porque vivia nessa coisa do aproveitar de forma muito intensa. Ok, a gente pode ser intenso? Pode ser intenso, com responsabilidade, tá? Que todo esse processo de dizer que só tem 24 horas é, é aparentemente, é utópico. Aparentemente, porque Deus queira que não, né? Mas alguns de nós realmente podem só ter 24 horas e não sabem. Entendem? Mas vamos lá. Eu vou voltar aqui para ver perguntas, porque eu vi que tiveram algumas perguntas que eu não respondi, porque ia atrapalhar aqui o processo. Hoje eu vou fazer diferente. Eu vou começar das últimas para as primeiras, tá? Rosângela está dizendo que esse tema foi direcionado a ela. Que bom. Que bom que fez sentido para você, Rosângela. Alan, seja bem-vindo. Cantor maravilhoso. Shirley disse que quer morrer assim. Como, Shirley? Dormindo? Tá. Se pudesse escolher, né? Rosângela disse que tem horas que bate um medo. Medo de morrer? Ok. O medo de morrer pode ser afastado se você aproveitar melhor sua vida. Porque se você aproveitar melhor sua vida, pensar na morte vai ser assim, velho, eu não preciso ter medo da morte porque eu fiz tudo que eu podia. E aí é pensar assim, vamos fazer uma brincadeira fúnebre, mas que é interessante. Se você morresse amanhã, como seria lá a frase, seu epitáfio, né? O que teria lá na sua lápide? Eis aqui alguém que viveu pensando no amanhã. Eis aqui um ansioso. Eis aqui alguém que morreu quando a mãe morreu. Como seria essa frase? Vamos escrevendo aí que depois eu quero ver isso, tá? Deixa eu voltar para as perguntas. Thaís diz assim, Tiago, e quando você se sente só a ponto de desejar a morte, pois a única pessoa que cuidaria de você já morreu, o que fazer para mudar esse pensamento ou retirar de você esse desejo? Pois é, Thaís, é o que eu falei em relação a Rosângela, em relação a Éder. Sua vida ficou nas mãos de outra pessoa. De quem é a responsabilidade disso? Porque se eu digo, não, se fulano morreu, eu morro junto. Então você pegou o que você tem de melhor, que é a sua vida, e deu para fulano, ou para fulano. E disse, eu tomei.
Cuide aí. Quando você morrer, pode levar com você, não faço questão não. Faz sentido isso? Para mim não faz nenhum. Porque a vida é minha. É pessoal e intransferível. Então, se alguém que eu amo muito morreu, de novo, gente, eu preciso ressignificar a minha vida. O que é que eu estou fazendo com minha vida, tá? Porque não dá para ficar na apatia. E aí, a terapia, às vezes, é um processo bem duro. Eu adoro quando a gente dá tapa na cara de paciente, viu? Então, eu vou fazer isso com vocês agora. Eu adoro quando vem gente para consultório. Ah, porque não vale mais a pena viver, não sei quem morreu. Não, deve pegar, dá um tapa na cara, sabe? Pra ver se acorda, ah, desgraça, sabe? Porque, velho, que porra você tá fazendo de sua vida, né? Bora pensar assim, o que é que você tá fazendo? Diz aí, o que é que você tá fazendo de sua vida? Dizer que não vale a pena viver porque alguém morreu. Sim, alguém morreu, alguém que perdeu a vida foi essa pessoa, você tá aí. Então reaja, vá pra vida, bota a cara no sol. Entende? Não dá para terceirizar a vida. A vida é sua. Viva e acabou. Ah. Ah. Vamos lá. Luana diz assim, vamos viver tudo que há para viver, vamos nos permitir. Ok. Ó, Rosângela disse que há 2 semanas ela pediu perdão a alguém e foi maravilhoso. Pois é, o perdão, enquanto a gente não perdoa, a gente fica preso. Quando a gente dá perdão, a gente se liberta. Para outra pessoa, talvez não faça diferença nenhuma, mas o fato de dizer, poxa, me perdoe, ou eu te perdoo, isso liberta, tá? Experimentem. Dani disse que tem tentado olhar mais para ela, mas confessa ser uma tarefa difícil. De fato, é difícil, porque como a gente falou numa live de algum dia aí, a gente acaba sendo o nosso maior inimigo. Cristiane fala que o que motiva ela a estar viva é estar bem consigo, é estar bem consigo mesmo para poder dar o melhor e cuidar de quem precisa. Perfeito. Rose, tenho muito para viver nesta vida, muitos lugares para conhecer, muitas emoções para sentir e muitas pessoas para ajudar a viver, porque conheço alguns que apenas olham o tempo passar. Pois é como se a gente ficasse sentado de camarote, vendo a vida passar, esperando a morte chegar. E é isso que essa live se propõe. Levante, vá correr também. O tempo está correndo, corra com ele, né? Avance, seja feliz, se divirta, cuide, seja cuidado, se permita, tá? Vale a pena. Tati diz que acha melhor que tem outras vidas que ela quer aproveitar todas. Ou, né? Vamos lá. Pois é, Rita, a morte está fora do nosso círculo de controle. E é por isso, bem colocado, Rita, quem é controlador fica desesperado com a ideia da morte por causa disso, porque não controla. Não controla como vai morrer, não controla quando vai morrer. Entendem? Então, a pessoa que tem um aspecto de controlar tudo e todo mundo fica desesperada. Porque diz assim, velho, eu não posso morrer. Como é que eu vou morrer? Tipo, não sei, então não. Se isso foge ao meu controle, eu não quero. Tá, mas é possível não querer? Tem aquele filme Premonição, que por mais que seja ficção, faz a gente refletir nisso, né? Não sei se vocês lembram que tem 1, 2, 3, 4, 5, Premonição 1, Premonição 2, Premonição 3. Geralmente um grupo de pessoas que vão fazer alguma viagem, né, ou estão em alguma situação e acabam se livrando da morte. Né? Teria um acidente, mas por algum motivo o acidente não acontece. Desculpe. E aí essas pessoas começam a ser atingidas pela morte de uma outra forma. É como se tivesse um destino, maktub, né? Estava escrito para a pessoa morrer. E como ela conseguiu driblar, a morte vem de uma outra forma e pega. Né? Eu tenho um caso desse na família. Meu pai, não se emocione, tá? Mas eu vou falar de Rubem Nelson. Eu tive um primo, né, que faleceu asfixiado. Tá, morreu asfixiado. Como? Em que circunstância? Olha como é curioso isso. Ele teve um acidente de moto com poucos arranhões. Não foi nada muito grave, mas teve um acidente de moto. Em pouco tempo, acho que 1 semana depois ou 2 semanas depois, ele viajou, né, foi para Santo Estevão, se não me engano, para um casamento no interior. E na volta, o carro que ele estava bateu. O motorista fez um processo de ultrapassagem e meu primo estava no carona. E aí, nessa ultrapassagem, ele bateu de frente com a carreta e pronto. Meu primo ficou preso nas ferragens
e morreu asfixiado com a carga do caminhão, da carreta. Então ele estava preso nas ferragens, mas não teria sido nada grave, supostamente, segundo o processo lá, né? Mas ele morreu asfixiado, porque como ele não conseguiu sair do banco porque estava preso nas ferragens, morreu asfixiado com a carga lá do caminhão. Entendem? Então parece que não tinha jeito. Que mesmo que ele, naquele momento, ficasse preso nas ferragens e não morresse, alguma outra coisa ia acontecer, não é possível. Sabe? Porque parece que foram uma conjunção de fatos que levaram ele até aquele momento limite da vida, né? Mas a gente fica, por quê, senhor? Por quê? Né? Não tem porquê. E para quem é controlador, fica desesperado. Porque diz, velho, não dá para morrer assim, né? Não dá para eu esperar isso, não dá para eu prever isso. Tá, caralho, então se não dá para prever, vá viver, miséria, sabe? Tipo, levante a bunda da cadeira e vá fazer alguma coisa. Não fique se lamentando, não fique, os céus, ó vida, ó lua, nada presta. Presta, claro que presta. Você que não está se permitindo entender o que é que presta. Você que não está se permitindo ir para a rua e viver. Né? Quando eu falo ir para a rua, sentido figurado, que ninguém pode ir para a rua agora. Né? Mas esse processo de a gente se permitir, tá aí. E quem é que vai se permitir? Cada um. Tá? Cada um. Cora diz que tem medo de ir para o escuro. Ô, filha, então procure a luz. Tá tudo certo. Viu? Você entendeu o que eu estou dizendo. A Aline diz que vai aproveitar para ficar mais com a filha. Ok. Luana diz, tentando todo dia ser a minha melhor versão. Perfeito. Rosângela diz que sente que houve um avanço dentro dela, mas que ainda tem um resto que não sai. Pois é, Rosângela, como eu disse, para quem não consegue fazer isso sozinho, gente, dá para pensar em ajuda, tá? O processo terapêutico ajuda vocês a encontrarem esse motivo para viver, ajuda vocês a se conectarem com vocês mesmos, ajuda no processo de autoconhecimento, ajuda a desvincular da morte, né? Essa coisa de que, porque eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, perdi meu filho, perdi minha filha, perdi meu namorado, minha namorada, enfim. E depois disso eu não quis viver mais. A gente consegue desvincular, né? Você não vai esquecer que aquela pessoa existiu, não vai deixar de ser grata por tudo que vocês viveram, mas vai se conectar com você mesmo e se desvincular dessa energia. Tá? Na terapia a gente consegue fazer isso. A gente faz tanta coisa em terapia, vocês não têm noção. Eli diz que precisamos aproveitar para usar o poder do agora. Pois é. Ele coloca, quando eu perguntei da lápide, né, que frase colocaria? Ele colocou, eis aqui o ponto de partida para a nova fase. Shirley Sol diz, já posso partir em paz. Dani Tavares, eis aqui uma pessoa que viveu sorrindo, feliz e com muita putaria. Galactose da veia. Ave Maria. Dani Massa. Ó, perfeito. Gente, bora pra putaria, bora viver. Aí, ó, Dani maravilhosa. Adorei. Já quero. Ju colocaria reticências na lápide. Ok. Pois é. Tuli disse quando eu falei que terceirizar a vida foi ótimo. Pois é, Tuli, porque a gente faz isso, né? A gente não, muita gente faz isso. Terceiriza a própria vida. Pelo amor de Deus. Meu pai disse, porra, Thaís, que eu falei pra minha prima, né? Porra, Thaís, Thiago jogou duro, esqueça o passado e viva a sua vida sempre. Thaís, tem como. Só vou te dizer isso. Tem como, tá? Tem como. Ai, gente, dá um terapeuta que quer meter mão em gente, meter mão no bom sentido, tá? De ajudar, de... Fica aquela coisa de, gente, bora, vem pro consultório, vem fazer, mas não dá. Não dá para carregar, né? Cada um tem seu momento. Ai, ai. Pois é. Thaís, o maior vazio que você tem é de você mesma, tá? Porque quando a gente fala assim, porque falta uma parte minha para ser completa, é uma parte sua.
Não é uma parte de ninguém. Não é uma parte que alguém levou. É uma parte que você deixou de perceber. E aí a gente consegue, em consultório, fazer essa reconexão. Veja que meu pai falou aí pra você, que você tem filhos, é linda, precisa aceitar isso e parar de viver no passado. Ok. A gente precisa fazer um resgate de alma. Uma parte da sua alma se perdeu em algum lugar, em algum momento. A gente precisa resgatar essa parte. E isso é fácil de fazer. A terapia regressiva nos ajuda a fazer isso com uma técnica chamada homing, que é justamente voltando para casa. Né? É pegar uma parte nossa que está lá atrás e trazer de volta aqui para dentro. E aí dá aquele fôlego, sabe? Dá aquela sensação de estar vivo de novo. Mas tem que se permitir. Rosângela diz, parei de digitar porque estou mergulhado nas suas palavras. Gratidão. Obrigado, meu amor. Obrigado. Luna diz que agora está na frente do espelho malhando e vida gostosa que ela é. Uau, jogou duro. É isso aí. Pois é. Luciana falou aí a mesma coisa que eu falei para a Thaís. Eu estou olhando aqui o relógio, faltam poucos minutos para acabar. Estou lendo, vendo se tem mais perguntas. Rose diz que já está marcando para reunir os amigos depois da quarentena. Ah, nem fale, né? Para celebrar a vida. Pois é. Precisamos. Regina disse que na lápide dela colocaria que teve uma ótima vida. Perfeito. Beijos, negona. Saudade. Dani é ótimo. Dani é maravilhosa. Cláudio, os prazeres da vida, comer, rezar e trepar, sempre, viva la vida. Gente, hoje é segunda-feira ainda, vocês já estão assim. Calma, pelo amor de Deus. Rita de Cássia, é normal que venha algo do passado, flash do passado? Super normal, super. Obrigado, Jaque, obrigado. Ó, Thaís, Dani Tavares falou assim, ô Thay, vamos olhar para dentro e seguir adiante. Não sei o que houve, mas avante, menina, coragem. Pois é, gente, coragem, tá? É viver com o coração. Que a gente possa olhar para o nosso coração e entender o que é que me motiva, o que é que me faz estar aqui. Porque, de fato, muita coisa, ao longo da nossa existência, nos faz querer desistir. Nos faz querer não viver, nos faz querer chegar logo na morte. Lembra? Ponto de partida, ponto de chegada. Vida e morte. O tempo inteiro a gente é arrastado para a morte. Mas a gente pode se conectar com a vida. E é se perguntar isso. O que é que você pode fazer para se sentir vivo? Cada um responde, cada um vai ser feliz com sua resposta, tá? Dani Tavares. Ti, você é ótimo, ainda vou me consultar com tu, mas lembre-se ai meu Deus, mas lembre-se que eu serei sempre a primeira consulta. Como é isso, Dani? Me explique, como é isso? Obrigado, Rita, obrigado pelo carinho. Luana diz, malhar essa quarentena, para quando puder ir pra praia com o boy, ele nem pensar, perder o bebê que ele tem. Jogue duro, filha. É isso aí, né? Mas é isso, gente. Se conectem com a vida, tá? Se não conseguirem sozinhos, busquem ajuda, busquem terapia. Eu tô aqui. Se for alguém, um parente ou amigo muito próximo que eu não posso atender, eu indico alguém para poder fazer isso, tá? Eu faço essa mediação com o maior prazer. O Luciano está perguntando quando será a próxima live. Não sei. Não sei. Sexta-feira é feriado, né? Eu não sei. Não sei. Não sei. Eu vou ver, tá? Eu vou ver. Eu sei que quarta-feira tem live de Bruno e Marrone, então acho que eu não vou fazer live, mas amanhã devo fazer algum, ou quinta. Vou divulgar. Eu não pensei em nada. Juro, eu não pensei em nada. O que é que vocês sugerem? Bora lá. O que é que vocês sugerem? Tem 1 minuto para você dizer o que é que vocês sugerem. Cláudio diz, a vida foi nos dada para ser vivida, para sentir boas vibrações, positividade sempre. Meu pai diz, alguém perguntou lá em cima se você é espírita. Na verdade, eu sou espiritualista, né? Eu me conecto com várias verdades universais, várias correntes religiosas que me fazem ter sentido nisso tudo, tá? Gente, vou ter que encerrar. Beijos, amo vocês. O tempo está correndo aqui, 20 segundos para me despedir. Espero que tenha feito sentido para vocês. Espero que vocês possam se conectar com a vida o tempo inteiro, tá? E tô aqui, sempre, ok? Cheiro na alma. Beijos, vamos juntos.